Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre. Eu gostaria de pedir oração a você que tem o costume, o hábito de interceder pelos irmãos. Eu queria que você orasse pelo nosso irmão Ademar. O irmão Ademar é uma pessoa maravilhosa que nós conhecemos através da TV Caminho Livre. É uma pessoa do bem, é um filho de Deus, é um estudioso da palavra de Deus. Um bacharel em direito, advogado, um funcionário do judiciário lá do estado do Mato Grosso, que hoje reside na cidade de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. O irmão Ademar está enfrentando um problema grave de saúde, não é o coronavírus, tá? Não é coronavírus, nada relacionado ao Covid-19. E precisa das nossas orações. Vamos interceder pelo irmão Ademar, tá? Ore comigo. Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos interceder a Deus pelo nosso querido irmão Ademar, tá certo? Outra coisa, quantos desses que estão assistindo à TV Caminho Livre já oraram pelo Brasil? Pelo nosso país. Se você orou, continue orando pelo Brasil. Se você não orou, passe a orar pelo Brasil. Passe a orar pelo Brasil. Nós estamos passando por um momento difícil. Veja, o mundo passa por um momento difícil. O mundo inteiro passa por um momento delicado. Mas nós aqui no Brasil, além de enfrentarmos uma crise na área da saúde, produzida pelo Covid-19, nós passamos por uma crise que não tem fim, uma crise política e econômica que não tem fim, porque uma coisa acaba influenciando outra. Nós estamos assistindo atônitos, pelo menos nós que estamos razoavelmente bem informados, a uma trama, eu não gosto desse termo, porque todas as vezes que nós usamos esse termo que eu vou usar agora, conspiração, fica parecendo que a gente é doido, retardado, né? Que a gente não tem mais o que fazer, que nós somos adeptos da teoria da conspiração, que tudo é conspiração. Não! Eu odeio o radicalismo, né? Seja ele de que natureza for. Odeio o radicalismo de esquerda, odeio o radicalismo de direita. Eu procuro viver dentro daquele território que é mais difícil viver, que é o território do bom senso, é o território do equilíbrio das coisas. É aí que eu procuro caminhar, palmilhar, traçar o meu caminho, no território do equilíbrio. Mas veja, nós estamos sendo bombardeados, nós brasileiros estamos sendo bombardeados por pelo menos 4 setores que têm produzido um enorme mal ao Brasil. Um enorme mal ao Brasil. Olha, o Supremo Tribunal Federal tem produzido sentenças que vão na contramão dos anseios do povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, que por lei é o guardião da Constituição, tem legislado, tem feito ativismo político, ativismo legal, né? O Supremo tem sido ultimamente, evidentemente não todos os membros do Supremo, mas ultimamente o Supremo tem produzido muitos males para o nosso país, certo? Eu não quero aqui ficar replicando o que já é replicado aos borbotões pela internet, certo? Nós temos um Senado Federal, em sua grande maioria, corrupto. Nós temos uma Câmara Federal, também em sua grande maioria, corrupta. O presidente do Senado não é uma pessoa confiável. O presidente da Câmara também não é uma pessoa confiável. Eu já citei 3 instituições, Supremo, Senado e Câmara. E agora eu vou citar mais um setor da nossa sociedade que tem produzido tremendos males para nós todos brasileiros. A mídia, a imprensa, TVs, rádios, jornais,
periódicos, revistas semanais, jornais diários. A maioria absoluta da imprensa tem produzido males terríveis para o nosso país. E eu tenho liberdade para falar da imprensa porque eu venho de lá, eu venho da imprensa. Eu conheço muito dos bastidores de uma rádio e de uma TV. Nunca trabalhei num jornal ou numa revista. Mas no rádio e na TV, eu posso dizer que eu conheço os bastidores de uma rádio, eu conheço os bastidores de uma TV. E não é uma coisa muito agradável conviver nesse meio. Não é. Irmãos, oremos pelo Brasil. Oremos pelo Brasil, para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que Deus possa interromper os planos demoníacos que estão sendo desenvolvidos por estes setores da nossa sociedade, pela imprensa comprada, vendida, mascarada, que possui uma agenda própria, com seus próprios interesses, uma imprensa que não preza pelo bem real da população brasileira, uma imprensa completamente aparelhada por gente que só quer o nosso mal, que só quer subverter a ordem natural das coisas, subverter o senso comum, subverter a nossa linguagem, subverter a nossa cultura, subverter os valores da família, subverter o nosso entendimento de Deus. Boa parte, a maioria dos profissionais de imprensa não tem compromisso com isso. Pelo contrário, o compromisso deles é contra todos estes conceitos, todos estes valores que eu apresentei aqui. O Supremo também tem agido muito em função de ser incensado por essa mídia corrupta e desonesta. O Senado, completamente encalacrado, completamente comprometido, em outras palavras, no popular, com o rabo preso. Boa parte dos senadores tem o rabo preso, por isso eles não mexem com o Supremo. Na Câmara Federal, da mesma forma. Nós temos um contingente, né, de deputados federais envolvidos com todo tipo de ilegalidade. Mas eu nunca parei para falar sobre isso aqui. Por que eu estou citando isso agora? Porque o Brasil precisa das nossas orações. Não, nós temos que vencer isso com oração, nós temos que combater isso com muita oração. Vamos orar pelo Brasil, oremos pelo Brasil, intercedamos pelo Brasil, busquemos a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre o nosso país, certo? Faça isso. Outra coisa, você que gostaria de discutir algum tema comigo, você poderá utilizar o e-mail tvcaminholivre@gmail.com. Eu lembro mais uma vez o seguinte: este e-mail é para os amigos do canal, tá certo? Os inimigos já têm aí a seção de comentários, onde eles pintam e bordam, onde eles falam o que querem, certo? Onde eles me criticam de todos os modos, onde eles podem caluniar, difamar, vilipendiar meu caráter da forma como eles quiserem. Tá aí a seção de comentários, eu não apago nenhum comentário, né? Até porque eu não tenho medo de nenhum comentário, isso não me afeta. Graças a Deus eu tenho essas críticas, essas calúnias e difamações como bênção. Bênção por quê? Porque eu estou pregando o Evangelho, né? Eu estou pregando a palavra de Deus. Quero deixar bem claro também aqui que nós aqui não temos a intenção nenhuma de falar da vida pessoal de nenhum pastor da Igreja Adventista, de nenhum membro da Igreja Adventista, de tratar de pecados pessoais de ninguém, né? Não é esse o nosso foco aqui. Nunca foi e jamais será, certo? Nunca vou tratar de questionar pecados pessoais de quem quer que seja. Por que não? Porque eu também sou pecador, né? Eu quero ler aqui um texto
para encerrar, arrematar essa minha introdução, que já foi longa. 1 João, capítulo 1, verso 8, primeiro diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando eu digo que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesmo, a verdade não está comigo e eu ainda estou fazendo de Deus mentiroso. Certo? Então a Bíblia deixa bem claro o seguinte: olha, não há ninguém que não peque. Até os cristãos pecam, até os crentes mais honestos e mais sinceros da face da terra pecam. Pecam. Então veja bem, por que então que a gente não trata de denunciar pecados pessoais de ninguém aqui? Porque nós somos pecadores. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Nunca deixei de falar sobre isso aqui. Eu não sei por que foi que Deus me escolheu. Eu só dou glórias e graças a Deus porque Ele me escolheu. Para crer nele mesmo. Porque eu não mereço. Eu não mereço a graça de Deus. Nunca mereci a graça de Deus. Certo? Então, estas pessoas que vêm aqui na seção de comentários para me caluniar, para me difamar, elas não têm moral para fazer isso. Porque elas são tão pecadoras quanto eu. São tão podres quanto eu, como qualquer um de nós. Todos nós somos podres do ponto de vista do pecado. Todos nós. E eu sabia que quando eu tratasse de fazer um exegese de Romanos 7 e de reverberar na íntegra o que Paulo diz ali no capítulo 7, em todo o capítulo 7 de Romanos, eu atrairia para mim a ira dessa membresia, especialmente a membresia desequilibrada, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista possui muitas pessoas maravilhosas, tem gente maravilhosa lá dentro. Também é algo que eu sempre venho repetindo aqui. Gente de Deus, gente honesta, sincera, fiel, muita gente eleita, escolhida, salva lá dentro. Eles é que não sabem que são eleitos e já estão salvos, mas Deus tem um povo maravilhoso dentro da Igreja Adventista. Agora, dentro da Igreja Adventista tem muita gente desequilibrada, tem muita gente desonesta, tem muita gente mentirosa lá dentro. Isso é um fato. Assim como tem gente desse naipe em outras denominações também. Mas eu não tenho moral para falar de outras denominações, porque eu nunca fui de outra denominação, eu fui da Igreja Adventista. Então, eu falo da Igreja Adventista com autoridade. Agora, não com a autoridade de quem não tem mais pecado. Não com a suposta autoridade de alguém que não cai mais, que não peca, é incaível, inculpável. Não, pelo contrário, sempre declarei aqui, olha, quem vos fala é um pecador. Nunca deixei de admitir isso. Nunca. Agora, repito, não tratarei jamais de pecados pessoais de quem quer que seja aqui. Né? Vocês souberam nos últimos anos aí de escândalos envolvendo líderes da Igreja Adventista, líderes televisivos da Igreja Adventista. Nunca falei nada a respeito deles, aqui na TV Caminho Livre. Nunca explorei isso. Por quê? Porque eu também sou pecador como eles. Esses mesmos que caíram, que vocês já sabem de quem se trata, eu sou tão pecador quanto eles. Eu cometo os mesmos pecados que eles. Eu sou indigno da graça de Deus, assim como eles. Então eu não tenho moral para falar de pecados pessoais de quem quer que seja. É por isso que o nosso foco aqui é teológico. É teológico. Estamos discutindo a palavra de Deus. Estamos deixando a palavra de Deus falar livremente aos nossos corações, sem chamar a atenção para nenhuma denominação. Eu tenho que estar constantemente repetindo isso aqui. Né? É uma coisa da qual eu não ficarei livre. Eu terei sempre que estar repetindo isso aqui. Certo? Então, esses que vêm aqui na seção de comentários da TV Caminho Livre para vilipendiar o meu caráter, para me caluniar, para me difamar, seja em que área for da minha vida, lavem a boca com um sabão antes de querer vir dar uma de santos inculpáveis, de santarrões incaíveis. Tá? Você que me calunia, que me difama aqui, é tão podre, tão sujo, tão pecador quanto eu sou.
certo? Nós estamos no mesmo nível, no mesmo terreno, tá certo? Então é isso aí. Amados, vamos abrir em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Bom, no último vídeo, que foi dividido em duas partes, eu tratei de fazer uma exegese. É óbvio que é uma exegese não exaustiva, né? Eu não tenho competência para fazer uma exegese exaustiva, né? Mas Deus me deu, graças à disposição que Ele incutiu em mim, a vontade de conhecer, a vontade de saber, né? O fato de eu gostar de ler, de estudar, de pesquisar. Através disso, Deus me deu o dom do conhecimento daquilo que está contido na sua palavra, o dom de entender a sua palavra. Eu entendo aquilo que eu leio, e aquilo que eu não entendo, eu procuro ficar calado, até que eu entenda e possa falar sobre isso que eu li e não entendi. É por isso que eu não falo sobre determinados temas aqui, eu já disse isso, certo? Então, eu sabia que quando eu fizesse uma exegese de Romanos capítulo 7, conforme o texto, né, me atendo simplesmente ao texto e ao contexto, eu atrairia para mim a ira de muitos desequilibrados, pseudos inteligentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Já me atacaram de todos os modos aqui, mas eu recebo isso como bênção. Então vamos lá, Romanos capítulo 6, vamos ler os versículos 1 e 2 primeiro, para que a gente possa começar as nossas considerações a partir daí. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Olha, Paulo, quando nos capítulos anteriores, 1, 2, 3, 4 e 5, quando ele fala do modo como Deus justifica as pessoas, quando ele trata deste assunto, ou seja, a justificação que é pela fé na graça de Deus, quando ele vem falando sobre isso, alguns entendem ou querem entender, né, que Paulo está incentivando os crentes a pecarem. Paulo está, de todos os modos, promovendo o erro, promovendo o pecado. Paulo não quer promover a santidade entre a membresia cristã. Muitos o acusaram disso. Por isso é que Paulo diz aqui, olha, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por que ele diz isso aqui? Por que ele faz essa pergunta? Porque aqui no verso 20, no verso 20 e 21, ele diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí muitos ouviram isso de Paulo, leram isso dele e disseram o seguinte: olha, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, que a gente pode pecar à vontade, que quanto mais a gente pecar, mais graça virá sobre nós. Meu Deus do céu, era isso que Paulo queria dizer? Foi com essa intenção que Paulo escreveu, que ele escreveu? Claro que não. Verso 21 diz: a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, muitos fizeram questão de interpretar erroneamente aquilo que Paulo disse, aquilo que Paulo escreveu aos romanos. Por isso, agora, é necessário Paulo vir e fazer uma defesa daquilo que ele havia dito. Olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, eu tenho que continuar pecando para que eu receba mais graça? É isso? Aí ele fala, verso 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Tá, sabe como é que eu entendi essa questão do nós que para o pecado morremos? Sabe como é que eu entendia isso? Eu entendi o seguinte, olha, a morte para o pecado aqui, quando Paulo diz nós que para o pecado morremos, quando Paulo diz isso, ele quer dizer o seguinte, que nós morremos de tal forma que agora nós não praticamos nenhum ato, nenhuma ação pecaminosa. Era assim que eu entendi o que Paulo diz aqui no versículo 2. Como viveremos nós no pecado? Nós os que para ele morremos. Então eu entendia essa segunda parte do texto como que Paulo querendo dizer o seguinte: vocês
que já não cometem nenhum tipo de ação ou ato pecaminoso mais. Vocês são de Cristo, são crentes, foram salvos e agora vocês não cometem mais nenhum tipo de ação pecaminosa, nenhum ato pecaminoso. Era assim que eu entendia o que Paulo quis dizer aqui. Aliás, o que ele escreveu aqui. Era assim que eu entendia. Era assim que eu concebia aquilo que ele acabou de afirmar aqui. Ou seja, do ponto de vista experiencial, eu pensava, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão não peca mais, ele não comete mais nenhum tipo de ação pecaminosa. Ele já morreu para as ações pecaminosas, para os atos pecaminosos. E esse texto produzia em mim uma angústia enorme, por quê? Porque eu, embora já tivesse alguns anos de adventismo, eu não havia deixado de pecar. Entendem o que estou dizendo? Então, eu entendia este texto deste modo, do ponto de vista da minha experiência. E tenho certeza que muitos também, quando se deparam com este texto, vão tentar fazer uma leitura dele tendo como referência a sua própria experiência. É aí que nós erramos. É aí que nós erramos. Porque só há dois modos de nós entendermos esse texto. Ou é através da nossa experiência, e aí nós seremos obrigados a reconhecer que nós ainda não morremos para o pecado, né? Porque a nossa experiência diz o contrário. Ou então, nós vamos entender esse texto conforme o entendimento de Paulo, que ele explicita no próprio capítulo 6 de Romanos. O que ele quer dizer então com a segunda parte do texto aqui, ó? Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Como é que Paulo entende isso aqui? Nós os que para o pecado morremos. Verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados na morte de Jesus. Todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na morte de Jesus. Nós, veja bem, o que ele está tentando dizer aqui é o seguinte, é que há uma união espiritual entre o crente e Jesus, de tal modo que aquilo que acontece com Jesus acontece pela fé ao crente. Entende? Olha o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele, Jesus, né? Na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, tá vendo? Então veja, como é que nós morremos para o pecado? Morrer para o pecado que tem um sentido de, do ponto de vista da experiência, não cometer mais nenhum tipo de ato pecaminoso? É isso que Paulo quer dizer? Definitivamente não, não é isso que Paulo quer dizer. Ele está deixando bem claro o seguinte, olha, nós que cremos em Cristo, morremos com Ele. Morremos com Ele. Fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele. Cristo morreu, nós morremos. Foi sepultado? Nós também. Fomos sepultados com Ele. Cristo não ressuscitou? Nós também. Entendem? É no aspecto da posição de filho de Deus, que agora eu sou, é que Paulo escreve isso aqui. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Quando Cristo morre, eu morro com Cristo. Quando Cristo é sepultado, eu sou sepultado com Cristo. Quando Cristo ressuscita, eu ressuscito com Cristo. Entendem? É neste aspecto que nós morremos para o pecado. É neste aspecto. Tanto é verdade que Paulo, em todo o capítulo 6, ele faz duras exortações no sentido de evocar um maior senso da obrigatoriedade de nós nos santificarmos agora que nós somos filhos de Deus, agora que nós pertencemos ao reino de Deus, nós temos a obrigação de nos procurar pautar a nossa vida
pela lei de Deus. Nós temos que buscar a santidade cada vez mais, porque o pecado, como ele diz lá no capítulo 7, habita em nós. É o pecado que habita em nós que produz os pecados que nós, enquanto filhos de Deus, que agora somos, cometemos. É o pecado que habita no nosso corpo, no nosso soma, no nosso melé, ou melezim, nos nossos membros. É esse pecado que habita nos nossos membros do nosso corpo, é que produz os pecados que nós cristãos cometemos, e não nós enquanto filhos de Deus. Então veja, isso também não pode servir como pretexto para que nós deixemos a nossa vida viver sob a filosofia Zeca Pagodinho, certo? Nós não podemos deixar isso acontecer. É por isso que Paulo vem aqui no capítulo 6 e faz graves exortações no sentido de que, olha, vocês precisam buscar a santificação, vocês precisam guerrear contra o pecado, vocês precisam se esforçar. Não é para ser salvo, não é para alcançar o favor de Deus, não. É porque vocês já foram salvos, vocês já foram alcançados pelo favor de Deus. É por isso, é diferente. Olha o que ele vai dizer aqui no verso 5 em diante. Porque se fomos unidos com ele, né? Ele é uma referência a Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se estávamos unidos com Cristo na sua morte, certamente estaremos unidos com Cristo na sua ressurreição. É aquilo que eu estou dizendo aqui. E essa não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Quando Jesus morre, nós morremos. Quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Somos nova criatura. Eu agora sou filho de Deus, cidadão do reino celestial. Deus me declarou justo não por conta das minhas próprias experiências, mas por conta da experiência do seu filho Jesus, que agora me pertence. E porque a experiência de Jesus me pertence, Deus me declarou justo por conta disso, eu tenho que batalhar contra o pecado que habita em mim. É uma guerra, é um conflito. Se Jesus não habitasse em mim, se o Espírito Santo não habitasse em mim, não haveria conflito, não haveria guerra. Eu viveria em paz no meu pecado, porque não haveria ninguém para me censurar, para condenar os meus pecados, as minhas ações pecaminosas, como a lei faz. Mas porque eu agora sou de Deus, porque agora eu sou guiado pelo Espírito, eu tenho que lutar contra o meu próprio corpo, que pende para o pecado, que pende para a transgressão da lei. Entendem? É isso que Paulo está fazendo aqui em todo o capítulo 6. Ele diz aqui, olha, sabendo isto, que foi crucificado com ele, olha só, foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem também estava lá na cruz com Cristo, gente. Isso é pela fé. Olha o que ele diz aqui. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Esse corpo do pecado será destruído e você sabe muito bem disso. Jesus, quando voltar, diz-nos Paulo, em Filipenses 3:21, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que aquilo que é corruptível será transformado em corpo incorruptível. Aquilo que é mortal se transformará em corpo imortal. Nós seremos transformados quando Jesus voltar. Seremos ali glorificados na prática, realmente. Já fomos glorificados espiritualmente. Deus já nos declarou justos. Somos filhos dele. Enquanto filhos de Deus, não somos mais condenáveis. A lei não tem o poder de nos condenar enquanto pessoas. A lei condena os nossos pecados, as nossas ações. E é por isso que Paulo está escrevendo o capítulo 6, buscando uma maior percepção por parte dos romanos para a importância, para a necessidade de eles buscarem a santidade cada vez mais, a santificação cada vez mais. A santificação, o termo correto seria esse. Nós precisamos lutar pela nossa santificação, gente. Sabe, é muito interessante isso. Nós aqui sermos acusados de pregar uma graça barata. Primeiro que o termo é mutuamente excludente, graça barata. A graça quando me chega, a graça de Deus através de Cristo quando me chega, quando me alcança como graça gratuita. De graça. Paulo é necessário ser tautológico aqui para enfatizar o seguinte: a graça quando me alcança
me alcança como graça gratuita. Agora, para Deus custou preço. E não foi nada barato. Foi a vida do seu próprio filho. Agora, para mim foi de graça. Para mim foi de graça. É graça divina. Entendem isso? Aí, as pessoas, quando me ouvem falar aqui de eleição da graça, da predestinação, do Evangelho, da justificação pela fé na graça de Cristo, elas dizem o seguinte: não, o que você está pregando aí é graça barata, você não sabe de nada. O que você está pregando aí incentiva as pessoas a saírem por aí pecando. Ora bolas, como eu teria tal autoridade? Como? O que Paulo está deixando bem claro aqui, meus irmãos, em Romanos 6, é justamente isso. Olha, nós que já fomos salvos, que já fomos crucificados com Cristo, que já morremos, fomos sepultados e com Ele ressuscitamos, nós temos que buscarmos a santificação a todo custo. Porque esse corpo, ele já está, né, com a sua destruição decretada. Nós não podemos dar moral para esse corpo. Se nós demos moral para esse corpo, que é pecador, em cujo qual o pecado reside, nós chafurdaremos, viveremos em eterna tristeza e angústia e agonia. É neste sentido que Paulo exorta os cristãos a buscarem a santificação. Aí ele vai dizer também, olha, a partir do verso 7 seguinte: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Gente, nós não morremos com Cristo? Morremos. Se nós morremos com Cristo, estamos justificados do pecado. Todo aquele que morre já está justificado do pecado, ou seja, já pagou o preço que o pecado exigia dele. É óbvio que Paulo, quando fala dessa morte, ele está falando da segunda morte, e não propriamente dessa morte natural pela qual todos nós podemos passar aqui, agora, daqui a pouco. Entendem? Aí ele diz aqui no verso 8: ora, se já morremos com Cristo, veja, sempre com Cristo, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha, se nós morremos com Cristo, a gente pode ter certeza de que nós viveremos com Ele. E é o que aconteceu. Cristo não ressuscitou, eu não morri junto com Ele, eu não estava crucificado com Ele, eu não fui sepultado com Ele. Então, se Ele ressuscitou, eu também ressuscitei, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, porque eu creio nele. Olha o verso 9: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Olha só, Cristo não morre mais. Ele não morre mais. Assim somos nós. Veja bem, não estou falando da morte natural que pode nos acometer agora. Estou falando da segunda morte. Nós também não morremos mais eternamente. Por que não? Porque Cristo já pagou o preço da nossa condenação. Cristo já cravou o escrito de dívida que pedia a nossa morte lá na cruz. Esse escrito de dívida que constava de dogmazim, ou de ordenanças. Cristo já cravou esse escrito de dívida, né? Uma espécie de nota promissória lá na cruz. Então nós já não morremos mais, ou seja, não há condição de nós perdermos a nossa salvação mais. Não é por conta do que eu fiz ou faça ou deixe de fazer, é por conta do que Cristo já fez em meu lugar. Ele não morre. Se eu morri com Cristo, fui sepultado com Ele, fui crucificado com Ele, fui ressuscitado com Ele, Ele não morre, eu também não morro mais. E é isso que tem que me motivar a buscar uma santificação cada vez maior na minha vida, gente. É isso que Paulo está deixando bem claro aqui. Olha, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, nem sobre mim, nem sobre você. Nós podemos morrer essa morte natural aqui agora, certo? Mas a segunda morte acabou, ela não nos alcançará mais. Nós seremos ressuscitados no último dia. Olha o verso 10. Porquanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Não foi isso que Cristo fez? Cristo não morreu de uma vez para sempre para o pecado? Conosco da mesma forma, nós já morremos para o pecado, meus irmãos, não do ponto de vista da nossa própria experiência, mas do ponto de vista da experiência de Cristo. Entendem? Porque senão Paulo não precisaria exortar os crentes aqui a se santificarem. Seria
bobagem, não é? Contraditório, inconsistente da sua parte, já que se o entendimento dele fosse, olha, todo crente já morreu para o pecado, ele não peca mais, ele não transgride mais de modo nenhum e tal. Se não peca mais, se não, nem comete ações pecaminosas, nem pensamentos pecaminosos, então está tudo bem, está tudo tranquilo. Para que exortações? Aliás, as exortações existem para isso. Para nos exortar enquanto filhos de Deus, primeiro, olha, o que já Cristo fez por você é a maior motivação, ou seja, tem que ser o motor, tem que ser o combustível que motive você a buscar a sua santificação. E é por isso que ele faz essa introdução maravilhosa aqui no capítulo 6, gente. Ele vai falar do que Cristo fez e da nossa participação junto com Cristo em tudo que Cristo fez. Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Cristo morreu, nós morremos com ele. Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Cristo já não morre mais, nós também não. A morte já não tem domínio sobre nós. Glória a Deus. Então, tudo isso tem que servir de motivação para que eu busque cada vez mais a minha santificação. E como é que eu posso buscar a minha santificação se não obedecendo à lei do nosso Deus? Entendem isso? Verso 12, olha aqui. O que eu estou falando para vocês. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Não reine, portanto, a transgressão da lei em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo deixa muito bem claro que os responsáveis pelos nossos pecados, enquanto filhos de Deus que nós somos agora, são os nossos membros, é o meu corpo. As paixões que moram nesse corpo, nos membros, no soma, no melê, no melezinho, nos membros. Entendem isso? Estão entendendo? Ele deixa isso bem claro aqui e depois ele vai retomar o assunto em Romanos capítulo 7, aí na frente. Dizendo que quando ele fazia, enquanto homem de Deus, o que ele não queria, consentia com a lei, porque a lei condena as ações pecaminosas. Aí ele vai deixar bem claro o seguinte, olha, mas quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Estão entendendo? E ele procura deixar isso bem claro aqui, gente. Olha o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Olha, por isso que o pecado não terá domínio sobre nós, filhos de Deus. Por que ele não terá domínio? Porque nós não estamos mais debaixo da sua condenação. O pecado não tem mais o poder de nos condenar. Já somos filhos de Deus, salvos, justificados e glorificados, segundo Romanos 8. O pecado não tem domínio sobre nós, somos filhos de Deus. Pertencemos a Deus agora. O que Paulo está tentando fazer é o seguinte, olha, por conta disso já ter acontecido, vocês agora devem buscar a vossa santificação com mais afinco, com mais rigor, com mais vontade, com mais garra, com mais determinação. Determinação de serem santos cada dia mais. É isso que eu senti, meus amados irmãos, e agora eu falo de mim mesmo. É essa responsabilidade que eu senti no momento em que eu conheci esse evangelho maravilhoso que eu não conheci dentro da igreja adventista. Entendem? É esta responsabilidade que eu nunca havia sentido, que eu sinto hoje. Olha, por conta de tudo que Cristo já fez por mim, é que pesa sobre mim agora a responsabilidade cada vez maior de eu procurar a minha santificação com mais disposição, com mais afinco, guerreando contra o meu próprio corpo, porque o pecado reside em mim, no meu corpo, não aqui. Estão entendendo? Ele não domina mais a minha mente. É óbvio que ele perambula por aqui. Satanás quer o domínio da nossa mente. Por isso é que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, só abrir um parêntese, tá? Depois a gente volta para o capítulo 6. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz o seguinte, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso corpo tem que ser sacrificado, nosso soma. Entendem? Aí ele diz aqui no verso 2: não vos conformeis com este século,
mas transformar